Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre alguns livros excelentes que por algum motivo não são tão conhecidos assim, pelo menos aqui no Brasil. A ideia é seguir o mesmo formato de um outro conteúdo que eu publiquei anos atrás aqui no canal, com 7 sugestões de leitura nesse sentido. Por sinal, para quem quiser assistir, né, essa primeira parte, digamos assim, eu vou deixar o link aqui na descrição, aí você pode conferir depois. Mas antes de começar, quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e também para deixar um comentário falando sobre algum livro bem legal que você leu, mas que de repente poucas pessoas conhecem. Começando a lista de hoje, a primeira recomendação que eu quero deixar aqui para vocês é desse livro chamado Munique, do Robert Harris, que saiu pela editora Alfaguara e conta com tradução de Braulio Tavares. Basicamente aqui nessa leitura temos um excelente thriller de espionagem que ocorre pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, durante o Acordo de Munique, um pacto assinado em 1938 que tinha como objetivo evitar a guerra, mas que no final não impediu o início do conflito algum tempo depois. Acompanhamos aqui uma situação que ocorre durante o encontro dos líderes, algo que envolve dois amigos que se conheceram, né, na época da faculdade. Um que no caso se tornou um diplomata, né, um diplomata inglês, e o outro que era membro do grupo de relações exteriores da Alemanha nazista. Além do ritmo de thriller, esse também é um romance histórico rico, com personagens muito bem construídos, complexos, que possuem segredos e que tomam atitudes fundamentais nos bastidores. É também uma leitura muito interessante para quem tem interesse nas questões políticas desse período, que acabaram desencadeando num conflito de proporções inimagináveis. Se tiver interesse em ler, recomendo dar uma olhadinha na resenha que eu fiz sobre essa obra aqui no canal alguns anos atrás. Nela eu fiz toda uma contextualização histórica que ajuda a compreender um pouquinho mais os eventos que são tratados nesse trabalho. Vale comentar, na verdade, que todos os livros que eu vou citar aqui hoje já possuem resenha, então eu vou deixar o link aqui na descrição de cada uma delas. Continuando, outro livro que eu quero recomendar aqui para vocês é esse daqui chamado simplesmente de Terráqueos, da escritora japonesa Sayaka Murata, que saiu no Brasil pela editora Estação Liberdade e conta com tradução de Rita Kou. Nesse trabalho acompanhamos a vida de uma personagem chamada Natsuki, uma mulher bastante imaginativa, tanto na sua infância quanto na vida adulta. Vemos como ela usa essa imaginação fértil como um tipo de fuga, tanto para problemas familiares, quanto para situações muito traumáticas que ela vivenciou. Além disso, Natsuki tem uma personalidade muito particular e não se conforma com regras sociais ou coisas desse tipo. Terráqueos é um livro que te surpreende tanto pelo inesperado e pela estranheza, quanto também por criticar muito as convenções. Além disso, é um livro que também começa de um jeito e termina de outro, saindo de uma certa tranquilidade e caminhando pouco a pouco para algo muito perturbador. Agora, falando um pouquinho de literatura chinesa, quero recomendar para vocês um livro que eu gosto muito, chamado O Garoto do Rickshaw, do escritor Lao She, que também, né, saiu pela editora Estação Liberdade e conta com tradução de Márcia Schmaltz. Nessa leitura, que é bem emocionante, acompanhamos a vida de um homem simples, mas muito sonhador, chamado Shang-Zi, personagem que trabalha com rickshaws, uma espécie de carruagem puxada à mão, bem comum em países asiáticos. A sua maior ambição é conseguir ter autonomia comprando seu próprio rickshaw. Só que, como veremos, o caminho para isso nunca foi fácil, mesmo o protagonista sendo uma pessoa muito otimista, muito honesta e obstinada. Esse é um livro que traça a realidade da China ali no início, né, do século XX, especialmente na década, né, de 1920 e 1930. Falando muito sobre injustiças, sobre a fome e também pelo excesso de trabalho. A obra tem esse teor mais crítico, né? O autor ele destaca bastante esses aspectos, falando sobre as dificuldades de conseguir se manter, sobre a condição da mulher, né? Das mulheres mais pobres, sobre as dificuldades que elas vivenciavam e por aí vai. Outra leitura que eu quero conversar com vocês é uma que eu fiz recentemente, chamada A Analfabeta,
A Analfabeta é um relato autobiográfico da escritora húngara Agota Christoph, que saiu pela editora Nós, com tradução de Prisca Agustoni. Essa é uma daquelas leituras bem rápidas, mas que mesmo assim conseguem te colocar para pensar, né? Te colocar para refletir sobre diversos assuntos. Nesse relato autobiográfico de cerca de 60 páginas, a autora relembra sua vida na Hungria, em particular sua infância e adolescência, que ocorreu quando o país foi controlado pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra e depois pela União Soviética. Nessa época, ela sofreu muito com o afastamento da família, com dificuldades financeiras e também pela imposição do idioma russo pela União Soviética ali na Hungria, especialmente nas escolas, né, durante o período do pós-guerra. Em seguida, a Agota fala também sobre a vida adulta, sobre o período em que ela e a sua família fugiram do país e conseguiram exílio na Suíça. Nesse local, ela se sentia muitas vezes como uma analfabeta, já que ela não conseguia ler e também nem se comunicar com as pessoas, e por isso foi obrigada a aprender francês. O livro explora muito essa questão da língua e de como, por circunstâncias aleatórias, a Agota Christoph sempre foi privada, né, de ter contato com as suas raízes e também com o seu próprio idioma. O livro também trata de outros temas, mesmo que rapidamente, como, por exemplo, a questão dos refugiados, do sentimento, né, de estar longe de casa. Fala também sobre a paixão pela escrita, pela literatura, fala sobre o início da carreira dessa escritora e outras coisas mais. Agora eu quero recomendar para vocês uma obra da literatura russa que não é tão conhecida assim por aqui, mas que vale muito a leitura. No caso, eu estou falando de um trabalho, de um livro conhecido como Em Má Companhia, do escritor Vladimir Korolenko, que saiu no Brasil pela editora Carambaia e conta com tradução, deixa eu dar uma olhada, com tradução de Clara Gourianova. Nesse trabalho, publicado pela primeira vez em 1916, acompanhamos a história de um jovem de família rica, filho de um juiz viúvo que é ignorado pelo próprio pai. No decorrer da história, vemos como ele se aproxima e faz amizade com crianças de rua e também com outras pessoas marginalizadas da sociedade. A obra reflete muitas das preocupações do autor, que sempre foi muito atento para questões sociais, né? Para problemas como pobreza e também desigualdade. Isso ocorre muito por influência de que o próprio Korolenko teve uma infância muito difícil, especialmente depois da morte do seu pai, um período em que ele e o resto da família passaram fome. Essa é uma leitura interessante porque nos mostra um protagonista que se identifica muito com a solidão daquelas pessoas que eram ignoradas pelo resto da sociedade. Ele sai da sua bolha de privilégios para conhecer uma realidade muito diferente, especialmente na questão material. Recomendo muito esse livro, especialmente para quem gosta de Charles Dickens. Dá para conectar muitas coisas aí, né, entre os dois autores nesse trabalho. É um livro muito interessante e muito emocionante, recomendo muito. Outra indicação que eu quero deixar aqui para vocês é de um clássico da literatura alemã que não é tão conhecido assim por aqui. Um trabalho chamado Viagem ao Harz, do escritor Heinrich Heine, que saiu pela editora 34 com tradução de Maurício Mendonça Cardoso. Essa é uma narrativa de viagem onde o autor fala de um modo bem particular sobre a sua experiência pelo Harz, uma região montanhosa localizada no norte da Alemanha. O livro surgiu num momento curioso, num momento de tédio do autor, que resolveu sair para viajar depois de ser suspenso da universidade por se envolver num duelo. No geral, o livro é composto por várias observações sobre a natureza, sobre, por exemplo, lendas e histórias da região, sobre a vida de pessoas mais humildes ali daquela localidade. De hospedaria em hospedaria, nós vamos conhecendo melhor, aos poucos, a mente desse importante escritor, que em determinados momentos é muito sensível e em outros é profundamente sarcástico. Além disso, para quem não sabe, o Heine foi um dos grandes nomes da poesia alemã, e ele intercala o texto muitas vezes com poemas bem enriquecedores que despertam, muitas reflexões sobre aquela viagem.
Para finalizar, a sétima e última recomendação que eu quero deixar aqui para vocês é desse livro chamado Space Invaders, da escritora Nona Fernandes, que apesar do título em inglês, está disponível em português, tá? E saiu no Brasil pela editora Moinhos, com tradução de Silvia Massimini Félix. Nessa obra, acompanhamos uma história relacionada a uma menina de 10 anos chamada Estrela. Menina essa que desapareceu do nada e que mesmo assim marcou profundamente vários dos seus colegas de escola. O livro como um todo é composto por várias memórias e sonhos dessas crianças que vão se lembrando, de situações que envolvem a Estrela. É tudo muito fragmentado, de forma que o livro muitas vezes parece uma espécie de quebra-cabeça que é montado página por página. Apesar disso, a leitura é bem tranquila e nós vamos entendendo melhor o que aconteceu com essa personagem no decorrer do tempo. Na mesma medida, nós também vamos conhecendo um pouco da realidade dessas crianças, um pouco da realidade que elas viviam, da perspectiva de vida delas. O texto é cheio de simbolismos, nós temos muitas referências, por exemplo, aos anos 80, ao interesse das crianças pelos videogames naquela época, daí até o título, Space Invaders, que é um jogo bem famoso, se eu não me engano, ali do Atari. E aí o livro traz muitos simbolismos com relação a isso e também com relação ao próprio contexto político da época, A Nona Fernandes é uma escritora chilena, então o livro retrata de certa forma isso daí, ali de maneira mais indireta, mas que nós conseguimos compreender. Trata muito dessa vida num contexto mais autoritário, muito marcado pela ditadura do Augusto Pinochet. Esse foi um dos livros mais criativos que eu li nos últimos tempos. Eu lembro que eu terminei ele bem rápido. A sutileza da autora também, ao tratar de temas mais pesados na ótica de crianças, como por exemplo justamente esse tema da ditadura, é realmente muito interessante. É muito interessante como ela faz isso aqui. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu deixei 7 recomendações de livros excelentes, mas que são pouco conhecidos. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, você pode comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição. Ao comprar através deles, você ajuda muito o canal, que recebe uma pequena comissão pela compra. Isso sem você pagar nada a mais. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!